Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro semanal aqui no Debate, no Futura. E eu começo o programa de hoje lembrando de uma música composta pela maravilhosa Rita Lee, na companhia de Roberto de Carvalho, lá em 1981, que eles cantavam assim: "Eu quero mais saúde". Pois é, sem dúvidas esse é um desejo de toda a população brasileira, que viu com grande expectativa a Constituição Federal de 1988 consagrar a saúde como um direito de todos e dever do Estado. Bom, hoje aqui a gente abre um espaço para discutir os desafios de promover o acesso à qualidade na hora de fazer o atendimento de saúde. Já são 30 anos do SUS e hoje o Brasil conta também com uma das maiores redes de planos e seguros de saúde privados do mundo. Bom, os nossos convidados de hoje já estão aqui comigo no estúdio, temos aqui a casa cheia para essa discussão ao longo da próxima hora. Mas antes de começarmos a nossa discussão, para entendermos um pouco melhor como chegamos até aqui, vamos ver agora alguns momentos históricos sobre o atendimento em saúde no Brasil, nesse gráfico que a nossa equipe preparou. Então, confere aí. Pois é, em 1923, servidores públicos foram beneficiados com a chamada Lei Eloy Chaves, que previa socorros médicos e acesso a medicamentos promovidos pela Caixa de Aposentadorias e Pensões. Aí, no início dos anos de 1950, novos serviços de saúde começaram a ser ofertados, focados no atendimento coletivo de trabalhadores de empresas. Já em 1953, foi criado no governo Vargas o Ministério da Saúde. Nos anos 1960, o Código Nacional de Saúde formalizou orientações para que o Estado oferecesse assistência médica gratuita. Já a partir da década de 1970, o acesso à saúde gratuita e para mais brasileiros passou a mobilizar os movimentos sociais. E aí, nova década. Em 1986, a discussão ganhou força nas conferências de saúde realizadas para promover a democratização do setor. E aí, chega 1988, a partir da promulgação da Constituição Federal, a saúde ganhou rumos diferentes com a criação do Sistema Único de Saúde, o SUS, como conhecemos. 1996 também foi um ano importante com ações de universalização da saúde e uma medida que fez o Brasil ser referência mundial no combate ao HIV. Pela primeira vez no mundo, pacientes em tratamento tiveram acesso gratuito aos medicamentos num sistema público de saúde. No ano seguinte, foi criado o Sistema Nacional de Transplantes e, poucos anos depois, foi regulamentado o setor de planos de saúde privados, que levaria à criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Fechando o século XX, veio uma grande ampliação ao acesso de medicamentos com a criação da política de genéricos. E a partir dos anos 2000, estados e municípios passaram a destinar um percentual mínimo a ser investido no financiamento da saúde pública. Na última década, o acesso universal à saúde pública no Brasil registrou outros dois grandes avanços: uma portaria que determinou o atendimento sem discriminação à população LGBT e também o programa Mais Médicos, voltado a fortalecer os serviços de saúde primária e o atendimento básico em regiões com falta ou escassez de médicos. Pois é, conferimos aí essa timeline, são alguns destaques. É claro que se a gente fosse falar sobre atendimento, sobre todos os marcos também de legislação e de avanços que tivemos na saúde ao longo do último século, a gente ficaria aqui por um tempo bem mais longo do que esse pequeno resumo que fizemos para introduzir a você um pouco mais sobre essa discussão. Mas para você ter uma dimensão do tamanho do sistema, o Ministério da Saúde afirma que atualmente são 150 milhões de brasileiros que utilizam o SUS. Então, para já começar o nosso bate-papo aqui e já trazer os nossos convidados para a nossa discussão, começo com a Maria do Socorro de Souza, que é pesquisadora da Fiocruz em Brasília. Maria do Socorro, quais são as razões que fazem esse sistema público de saúde referência para o mundo e por que a gente precisa de um SUS 30 anos depois do início dele? É importante, primeiro, elogiar essa pauta aí no Canal Futura e dizer que é importante porque a gente tem uma sociedade moderna, que está, com certeza, também demandando para o Estado várias necessidades de saúde. Então, você ter um sistema universal que atenda a todos, como um direito,
quando a gente vê que o Brasil, historicamente, e aí foi importante o resgate que o canal fez, o programa fez, que mostra que antes eram os próprios trabalhadores que tinham que se organizar, não é? Fazer uma caixa de pensão, reger um sistema próprio empresarial ou local, né, dos trabalhadores, para poder também ter assistência médica. Então, você tem um sistema, faz toda a diferença, que ele oferta muito mais ações e serviços de saúde numa dimensão ampla para a população, para o conjunto da população. Acho que é uma diferença. E o SUS é uma referência também mundial. Pelo tamanho que é o Brasil, com 200 milhões de habitantes, você tem um sistema público que, a princípio, não cria tantas barreiras. Na verdade, também, a gente vai ver logo em seguida, há muitos processos de judicialização, mas há processos de judicialização mais para o campo das especialidades médicas e processos de internação. E aí, mas para dizer que, do ponto de vista da atenção básica, o Brasil avançou bastante e tem um cenário bem diferente. Bom, quero chamar agora para a conversa o Sérgio Custódio Vieira, que é presidente da Associação Brasileira de Planos de Saúde na Regional Rio e Espírito Santo. Sérgio, obrigado pela presença aqui conosco. A gente sabe que o surgimento dos planos de saúde da rede privada, voltando um pouquinho também para o nosso resgate histórico, né, começou entre os anos de 1940 e 50, hoje são 47 milhões de usuários. E qual é a gama de direitos que esses clientes têm acesso? E já que falamos aqui da importância, da necessidade de um SUS, vimos também ao longo dessas últimas 3 décadas a rede privada também crescendo bastante. De fato, são 47 milhões de brasileiros que têm acesso ao sistema privado de saúde. É também uma proposta bastante audaciosa que o Brasil está evoluindo, porque são mais de 4 mil itens, mais de 4 mil procedimentos. E isso tem um custo, e a cada 2 anos é feita uma revisão desse rol de procedimento, onde se acrescenta as inovações tecnológicas, mas de qualquer sorte eu acho que é um modelo que servirá de exemplo para o mundo, porque há uma sinergia com o serviço público. São 47 milhões a menos para o serviço público atender. Então isso demonstra que nós temos que ser um exemplo para o mundo nos 2 segmentos, o público e o privado. Muito bem. Bom, quem acompanha a rotina de muitos brasileiros em dificuldade para acessar seus direitos é o Leandro Farias, que está aqui ao meu lado. Ele é coordenador do movimento Chega de Descaso e quero ouvir, Leandro, então, como é que o movimento ajuda os usuários dos serviços públicos e privados em saúde? Porque a gente sabe, né, que apesar de ter legislação garantindo o acesso a todos pelo sistema público, tem o sistema privado também, que oferece uma série de atendimentos, tem muito usuário que não consegue, nem por um lado nem por outro, ter o seu problema de saúde atendido, né? Pois é, primeiramente agradecer o convite. Obrigado a você. A importância desse debate, como já foi dito, né, 30 anos de construção do SUS, né, um sistema que ainda tem muitos desafios, né, ainda passa por essa fase de implementação. Eu estou aqui como representante de uma organização social, né, que representa os interesses dos usuários de saúde, seja público e privado, e infelizmente a gente se depara, né, com diversos desafios em relação à questão do acesso, né? Nós recebemos diariamente dezenas de denúncias de pessoas apresentando dificuldade no acesso tanto na saúde pública quanto na saúde privada, mas eu quero começar fazendo uma provocação, né, aos telespectadores desse programa, né, que seria: qual o modelo de sociedade que vocês querem para vocês, deixar para os seus filhos e deixar para os seus netos, né? Hoje nós temos um sistema público de saúde, né? Foi citada aqui a Constituição, a questão do direito à saúde, né? Mas a gente também sabe que existe também a atuação do mercado, né? E há diferenças nisso, né? A saúde como direito ou a saúde como bem de consumo, né? A saúde como direito vê o usuário na perspectiva de cidadão, né? Cidadão sem diferenças no atendimento, né? Respeitando, né, as suas adversidades, mas sem diferenciação nesse processo de atendimento, o acesso aos serviços de saúde. Ao contrário da visão de bem de consumo, né, que o usuário passa a ser tratado como consumidor, né? E a gente percebe
que há diferenças, principalmente em níveis de qualidade, que estão mais relacionados à sua capacidade financeira, ou seja, planos mais baratos, com baixa qualidade, e planos mais caros, com qualidades superiores, mas também discutíveis. Bom, a gente vai falar um pouquinho mais sobre os planos também chamados de populares daqui a pouquinho na discussão. Agora, pegando um gancho do que você diz, Leandro, lá em 88 houve uma escolha, né, quando a Constituição foi aprovada, que de fato era uma questão de uma garantia de direito, acesso à saúde. Nem todos os países fazem essa escolha também por sua legislação. Mas eu vou chamar agora para a nossa conversa uma participação também que resgata um pouquinho o lado histórico. O Bruno Vigiano, da nossa equipe de jornalismo aqui do Futura, conversou com uma das pessoas que participou das discussões para a criação do SUS lá em 1988. A gente vai conferir agora. Oi, Cris. Oi, convidados do estúdio. Hoje eu estou aqui na Fiocruz e eu vim assistir a um seminário sobre os 30 anos do SUS. Sônia, eu queria saber de você como que foi o movimento de criação do SUS em 88, com o processo da Constituição, e o quão distante a gente está daquele SUS que a gente imaginou em 88. Bom, a primeira particularidade do SUS é que é uma reforma de política pública importantíssima que veio da sociedade civil. Então, isso é muito raro, não aconteceu em outros lugares do mundo, você ter uma reforma deste porte, de universalização de um benefício como o da saúde, que não fosse vindo da burocracia e tudo mais. Ao contrário, ele veio e tomou, depois, a burocracia de Estado, certos espaços para se concretizar. E isso se configurou na Constituição. O SUS, de certa forma, serviu de modelo para a parte mais inovadora da Constituição de 88, que foi o capítulo da ordem social. E a própria estruturação do SUS como instituição, ele inova no Pacto Federativo, no sentido de haver relações de descentralização, né, do central para o local e também do Estado para a sociedade. No momento que você tem um refluxo na democracia, é claro que o SUS também está retroagindo. Perspectivas, você me pergunta, né? São as perspectivas da democracia, como retomar, né, o projeto democrático. E o SUS que a gente vê hoje, em 2018, completando 30 anos, ele está parecido do SUS que a gente imaginou em 88? Ele está parecido enquanto princípio de universalidade, enquanto princípios de participação, de descentralização. O que é muito diferente, né? O que é muito diferente se pretendia, com a criação do SUS, progressivamente ter ele cada vez mais público, e não só ser um financiador público de agentes privados que cada vez cresceram mais. Essa importante participação também, trazendo alguns detalhes ali do que se imaginou. Quero ouvir de você, Socorro, você concorda que a gente está retroagindo em relação à atuação do SUS? Não, acho que a Sônia, na verdade, ela também diz que em relação aos princípios, a gente conseguiu avançar. Se a gente vê a base da legalidade, com várias leis orgânicas, portarias, normas, se a gente vê a institucionalidade dele, de ter conselhos, de ter conferências, de ter comissões tripartites de gestores em todos os níveis, né? E aí eu quero fazer uma ressalva, eu discordo que o Brasil tenha sistema de saúde privado. O Brasil tem toda uma rede de serviços e planos privados, porque esse sistema é diferente. Eu acho que é uma das diferenças em pensar. É importante a gente explicar isso para quem está em casa, né? Porque é sempre, quando a gente fala no SUS, o Sistema Único de Saúde, quando se referencia à rede privada, também às vezes se utiliza o sistema. Qual é a diferença, então, fazendo Socorro? um conceito. Porque o sistema, ele tem, veja só, o Sistema Único de Saúde tem 30 anos de construção. Desde a participação da sociedade, há um pacto federativo com estados, com municípios, com a União, uma forma de financiamento, a criação de fundos públicos a partir dos impostos recolhidos ou contribuições sociais de empresas e pessoas e cidadãos. A gente também tem toda uma discussão de prioridades, ações e programas pactuados nos 3 níveis, competências diferenciadas, colaborações, forma de repasse de recursos, normas que são pactuadas. É diferente do setor privado, não é? E a finalidade de um sistema público é atender toda a necessidade de uma população.
o papel de uma rede privada é atender aquilo que está pactuado dentro dos seus acordos, dos seus contratos. Na verdade, é um contrato entre partes. No caso de um sistema, o contrato, na verdade, é a Constituição. Então, você tem fundamentos aí diferenciados. Concordando um pouco, eu diria ainda que o que avançou também hoje, eu que também tenho uma parte no interior do Brasil, é que toda a rede privada, ela está mais nas grandes capitais. Ela também investe muito em tecnologias, mas boa parte dos profissionais está nos estabelecimentos privados, mas também está na rede pública, não é? E a diferença, quando a gente olha, sobretudo, o Brasil, falta muito ainda da presença do Estado no interior do país, mas é exatamente o SUS que chega lá, não é? Mesmo que tenha deslocamento. Se eu estou entendendo, é que nas capitais, principalmente nos grandes centros, é onde a rede privada atua mais fortemente. E no interiorzão do Brasil mesmo é o SUS que está lá dando essa assistência de saúde. Eu quero ouvir do Sérgio em relação a esse ponto que a Socorro traz, da diferença de sistema e de rede, como o serviço de saúde privado se enxerga dentro desse oferecimento de poder ajudar a população brasileira, onde o SUS eventualmente não está presente? Bem, eu quero ressaltar que eu entendo que há uma sinergia entre os dois modelos. Absolutamente nada contra o SUS e sucesso para o SUS. Mas não é à toa que também somos escolhidos 47 milhões de beneficiários, de cidadãos brasileiros, que oferecemos um bom serviço. E estamos pleiteando, junto à ANS, aos órgãos, uma subsegmentação de produto para que possa aumentar a capilaridade. É inviável um plano de saúde se propor aí para uma pequena cidade do interior oferecer todo o rol de procedimento que inclui ressonância, genética. É inviável. Não há como. Isso tem que ser aos poucos. E crescimento... Então você está falando como um modelo de negócio, eventualmente, exames que são mais sofisticados, que custam mais caro, não teria uma demanda grande numa cidade pequena, não teria por que ter um plano que contemplasse esse tipo de procedimento. É isso? Sim, sim. Mas a nossa proposta é exatamente para viabilizar essa capilaridade, essa interiorização, que se rediscuta as obrigações, o rol de procedimento. E está na lei fazer uma subsegmentação. Com isso, essa sinergia ia aumentar. Porque as cidades, como por exemplo, o Grande ABC, 98% da população tem plano de saúde. Grande ABC na região metropolitana de São Paulo, maior cidade do Brasil. E com isso, se 98% da população tem plano de saúde, óbvio que os 2% que vão para o serviço público são exemplarmente bem atendidos. Então, essa sinergia, a gente entende que ela pode ser estendida, assim, para o interior. Bom, a gente traz agora um destaque da nossa redação que fala sobre a possibilidade de planos de saúde, então, cobrarem uma franquia com o mesmo valor da mensalidade. A ideia é regulamentar nos contratos de convênios médicos a adoção de coparticipação, ou seja, quando o cliente arca com uma parte dos custos do procedimento toda vez que usa esse plano. A gente está então com um destaque aí que apareceu recentemente na mídia e a gente quer repercutir aqui no estúdio também. Então, primeiramente, quero chamar o Leandro para repercutir em relação a essa necessidade. A gente está falando aqui, então, temos o SUS como uma garantia legal, a gente tem a possibilidade dos planos de saúde e há essa discussão agora de tornar aí uma nova modalidade, talvez. Pelo ponto de vista do usuário, o que são os principais problemas, entraves, seja no plano de saúde que já é pago, no privado, ou mesmo no SUS, a dificuldade principal que o usuário do sistema de saúde no Brasil tem hoje? Hoje no SUS um dos graves problemas, né, é a questão de agendamento de consultas com especialistas e realização de procedimentos de média e alta complexidade. Né? Deu-se início a um sistema de regulação que a gente chama de CISREG e isso tem gerado muitas discussões, muito desconforto, principalmente na perspectiva do usuário, por conta da demora. Por vezes chega-se a esperar meses ou até anos para a realização de um procedimento, para a realização de uma consulta com um especialista. E em relação à questão dos usuários da saúde suplementar, né, a gente se depara com problemas referentes à negativa de cobertura. Acredito que a negativa de cobertura é a campeã de reclamações até dos índices que são publicados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, rescisão unilateral de contratos, reajustes abusivos,
descredenciamento de unidades. Então, são N queixas que acabam sendo apresentadas por esses usuários. E tem a questão dos gastos, né? Como já disse, os reajustes, enfim. Hoje, né, os planos de saúde, eles sofrem reajustes quando você muda de faixa etária, que tem algumas escalas. Tem o reajuste anual, né, que é avaliado a questão que eles chamam de sinistralidade, que é o gasto que foi tido naquele ano com determinado usuário. E agora estão se criando, né, mais essas duas novidades que que são chamados de fator moderador, né, que é a coparticipação e a franquia, né. Isso vai trazer mais gastos, né, mais custo para os usuários. E é bem polêmico nessa questão, né? Nesse sentido, eu quero ouvir o Sérgio. Na verdade, traz mais gastos para o usuário ou é a possibilidade de diminuir o custo? O que pode trazer, na verdade, de resultados, essa possibilidade da coparticipação, Sérgio? Olha, primeiro não é novidade. Coparticipação, franquia, fator moderador para racionalizar a utilização já existe no mundo inteiro. E aqui no Brasil. Dos 47 milhões de beneficiários, cerca de 30 milhões têm produtos que já existe com participação ou franquia. Então, o que mudaria agora? Não é uma novidade. O que está se pretende com essa nova proposta é que isso tenha um valor maior para racionalizar mais adequadamente. Porque o valor sendo baixo, não tem a mesma funcionalidade como fator moderador. E isso vai trazer uma melhor disciplina de utilização, vai trazer maior responsabilidade no beneficiário consigo mesmo, porque no momento que ele não guarda seu exame, aí vai e faz de novo. Vai mostrar o resultado no exame e assina como se fosse outra consulta e não há outra consulta. Isso é uma revisão do exame, uma série de questões que no momento que ele coparticipa daquela despesa, ele vai ser mais racional na utilização. Vai evitar o desperdício. E isso é um fato que ocorre. Cerca de 70% dos exames de imagem que são feitos na saúde privada, os beneficiários não vão pegar o resultado. É intempestivo. Tem algum estudo para tentar entender o porquê? Isso está no site da INS, para não dizer que eu estou inventando. O Brasil é o país que mais faz ressonância nuclear magnética no mundo. No mundo. É o país que mais faz. Ele faz 10 vezes mais ressonância magnética do que o Chile, que também tem um sistema de saúde misto. Lá no Chile... Mas isso você diz pelo sistema privado, obviamente. Privado. Porque na questão do sistema público, como lembrou o Leandro, muitas vezes a gente sabe da dificuldade de marcação de um exame, da demora, muitas vezes de meses. Quem nunca ouviu falar, infelizmente eu pessoalmente conheço várias histórias de quem necessitava do SUS, demorou 3, 4 meses para um exame, para uma consulta. E infelizmente não é algo novo também, né? Só pelo adiantado da hora aqui, que a gente tem que encaminhar já para o nosso primeiro bloco, quase no finzinho. Você de casa pode mandar perguntas, já estão chegando algumas aqui que eu vou ler daqui a pouquinho. Mas só para mencionar, já que é um assunto importante, quero dizer a você de casa que nós convidamos, obviamente, o Ministério da Saúde para participar do nosso debate hoje. Não conseguiram enviar um representante, mas em nota o Ministério informou que os planos de saúde populares foram discutidos por um grupo de trabalho com representantes de mais de 20 instituições, que as sugestões foram encaminhadas para avaliação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, e segundo o governo, desde 1998 já está prevista a possibilidade das operadoras de saúde oferecerem os planos individuais nessa modalidade. Então, cabe ao consumidor decidir se quer um conforto adicional, nas palavras do governo, no acesso aos serviços de saúde e quais serviços está disposto a pagar. E aí é uma discussão que a gente volta a ter. Eu queria ouvir um pouquinho a Socorro nesse sentido. A gente está falando aqui do que é a saúde, né? Eu comecei aqui o programa citando, né, a nossa grande Rita Lee, quero saúde. Todo mundo aqui imagino que queira saúde para si, para seus familiares. Mas o que é a saúde, afinal de contas, Socorro? A gente pensando nesse sistema que muitas vezes pode ser visto também como um bem de consumo, como algo que você vai pagar mais, mas pensando numa sociedade como um todo, que saúde a gente tem que pensar num país como o nosso, de 200 milhões de habitantes? O pacto que nós fizemos, né, com a Constituição de 88 é que saúde tem uma concepção ampla do direito à moradia, segurança, lazer, renda, trabalho, alimentação, porque as pessoas adoecem quando não têm qualidade de vida. Né? Essa é uma das concepções amplas que
por isso que é um conjunto de políticas que melhora os indicadores de saúde de uma população. Então, o Brasil ainda tem indicadores muito desiguais e no campo da saúde os indicadores foram melhorando pelo conjunto de políticas sociais, mas também pelo Sistema Único de Saúde. E aí a gente vê vários estudos pelo próprio Banco Mundial e outras organizações que mostram que quanto mais um país investe em atenção básica, ele melhora os seus indicadores e também diminui a demanda para especialidades ou situações mais complexas. Quer dizer, quando a gente olha o Brasil, e aí mostrou um pouco no programa, a judicialização para a internação, se a gente investisse mais na promoção à saúde, a gente investisse mais também na atenção básica, nós teríamos uma outra situação, um outro cenário que não justificaria que boa parte da população, 52% dos gastos das famílias com saúde é o desembolso direto. Então, sai muito caro no Brasil você manter a saúde, mesmo você tendo um sistema público. Então, no Brasil, quando a gente bota o volume de recursos que se gasta, quase 9% do PIB, é desembolso direto das famílias, com ou sem plano de saúde, complementando ou não ações que têm dificuldade de barreiras de enfrentar no Sistema Único de Saúde, e também é muito grave, aí eu quero colocar essa transferência de responsabilidade de copagamentos, além da mensalidade dos planos, quando, na verdade, a gente ainda não tem, num momento de crise econômica, onde muitas pessoas estão com a renda familiar muito mais rebaixadas, com desemprego, na verdade, a gente quer muito mais que a população se mobilize para que o Estado garanta e fortaleça o sistema público de saúde. Então, acho que tem aí uma necessidade da gente discutir melhor direito à saúde e não apenas o serviço como mercadoria, ou que você possa transferir a responsabilidade para as famílias, para os trabalhadores, de ter maior renda para poder ter direito a um serviço. A gente vê, como você disse, nesse momento de crise, muita gente está migrando, na verdade, deixando os planos de saúde, assim como deixando escolas particulares, voltando ao serviço público pela dificuldade de renda. Deixa eu colocar só uma pergunta que chegou já do público para a gente, antes de encerrar nosso primeiro bloco. O Davi mandou para a gente, você que está acompanhando, mande também seu comentário, perguntas no Facebook. Davi pergunta, vou direcionar ao Sérgio, por que os planos vendem muitas vezes serviços para cidades do interior, mas têm dificuldades em atender esses consumidores? Se haveria aí uma prioridade na venda em detrimento ao acesso ao serviço para quem mora em pequenas cidades? Sérgio. Olha, ainda há pouco eu coloquei, isso é uma dificuldade. Por isto que nas cidades abaixo de 100 mil habitantes, o índice de participação é de 5% da população. Porque são pessoas que moram no interior, mas compram um produto que atende outras regiões. As pessoas que moram no interior, lamentavelmente, preferem muitas das vezes não ter plano de saúde. Isso é um fato que a gente tem que procurar corrigir para ampliar essa sinergia, que eu cito muito, essa capilaridade. Mas, realmente, é uma dificuldade no interior. Muito bem, a gente vai voltar com essa discussão aqui sobre saúde, qualidade de vida. Que saúde a gente quer para o nosso país, afinal de contas? Você aí que está acompanhando a gente, mande perguntas. A gente continua aqui por mais meia hora ao vivo no Facebook do canal Futura. E eu estou aqui aguardando a sua participação. O debate faz um breve intervalo e volta já, não sai daí. Muito bem, estamos de volta com o nosso debate aqui no Futura, falando de saúde. Hoje, com a casa cheia, nosso estúdio recebe 3 entrevistados que compõem a nossa discussão de hoje. Mas antes de voltar ao bate-papo com eles, pergunto, quais são os caminhos possíveis para ter acesso aos serviços da rede pública? Bom, o jornalista Daniel Brunet produziu e dirigiu um documentário que mostra a experiência de pessoas que precisam recorrer aos plantões da Justiça para ter pedidos de acesso à saúde atendidos. A gente vai ver agora um trailer desse filme. Confere comigo. E eu venho aqui atrás desse recurso para tentar ver se meu irmão tem mais uma chance de vida. Para poder sair do alcoolismo e viver a vidinha dele para poder criar um filho que ele tem. O caso dele é um
caso de extrema urgência e o hospital, mesmo assim lendo aquilo, diz que não tem vaga. Uma das diretoras lá do hospital. Eu falei, é porque tua família que tá aqui. Ela falou assim, olha só, tipo de pessoa como você eu conheço muito bem. Não adianta falar assim comigo. Desligaram de novo. Pois é, o documentário Plantão Judiciário foi realizado pelo Daniel Brunet, repórter e colunista do jornal O Globo, e que conversa agora conosco. Daniel, bem-vindo ao nosso debate. Muito obrigado por ter topado participar aqui conosco, contando um pouquinho mais, então, sobre essa investigação. Desde 2010, você como jornalista acompanha essas questões no Plantão Judiciário. E quais são os principais motivos que levam as pessoas a buscarem o serviço, o atendimento no plantão? Gente, tudo bom? Obrigado pelo convite. Parabéns aí pelo esse debate, que é muito importante que a gente fale mais sobre saúde. A questão do plantão judiciário, ele funciona na madrugada, né? Então, são casos, ele analisa, ele julga casos de vida ou morte, casos em que se pode esperar a justiça abrir no dia seguinte. Portanto, os casos dali são gente procurando internação, gente procurando uma operação de emergência, de urgência. O filme ele traz um dado que diz que a cada plantão judiciário, cerca de 40 pessoas buscam resolver alguma demanda. E 90% dessas pessoas que buscam o plantão na madrugada são pessoas que estão com problema na parte da saúde. E geralmente é isso, precisa de internação em CTI, precisa de uma cirurgia de emergência. E pelo que você conseguiu apurar, o plantão consegue dar uma resposta na urgência, muitas vezes necessária? Consegue. Principalmente se for na saúde privada. A forma de... Porque não pense que o plantão judiciário é só para a rede pública, não. A média, em geral, 30% dos casos de saúde são da saúde suplementar, são dos hospitais privados. E consegue sim. Agora, o plantão, ele é a medida quase que a última, porque dificilmente, se o plantão não conseguir ajudar, a justiça no dia seguinte vai conseguir. Porque aquela pessoa está morrendo, aquela pessoa precisa do CTI, aquela pessoa precisa ser operada. Então, há sim resolução de casos, mas não é certo que o plantão vá resolver o caso, né? As pessoas lutam contra o tempo para manter seus parentes vivos. Sem dúvida. Quero voltar aqui para o estúdio rapidamente, já falo com você novamente, Daniel. Sérgio, o Daniel menciona que também a rede privada acaba sendo parte desses processos. O que normalmente acaba acontecendo para levar o usuário a ter que ir até o plantão judiciário? Olha, eu posso te dizer que a grande maioria dessas ações que vão para o extremo da justiça é procedimento que não está no rol. E que a interpretação do judiciário brasileiro entende que é direito à vida e libera liminar de urgência e provoca o atendimento, e liminar é para ser cumprida, respeitada, nós que não podemos desrespeitá-las, né? Mas é uma situação que nós temos que aprimorar, porque se não está no rol de procedimento, não tem cobertura, ou está em carência, ou coisa parecida, o plano sempre tem o direito de negar aquilo que não está pactuado. O que está pactuado como entidade institucional, nós discordamos veementemente de qualquer negativa. Tem que cumprir o atendimento. Socorro, já pelo SUS isso também acaba acontecendo, muitas vezes por outros motivos. Sim, a questão da disponibilidade de acordo com a necessidade também do cidadão, da população, da família. Principalmente porque a gente tem uma insuficiência de leitos, uma insuficiência também, né, de toda uma rede mais de média e alta complexidade,
mas a gente vê que muitas vezes há o deslocamento de uma população que sai de uma cidade de menor porte, não é? Porque a atenção básica não funcionou adequadamente, e termina acumulando muito fortemente essas demandas nas cidades de médio e longo porte, e aí uma dependência enorme do sistema público de saúde e também da rede privada. E é óbvio que isso passa também por contratos e negociações, até onde o Estado também negocia o número de leitos complementares da rede privada. Um leito, em média, custa R$3.000 para manter, no caso de uma CTI. Né? Então, você imagina o custo disto e, muitas vezes, não é uma demanda muito planejada. Você tem que imaginar que é difícil você planejar, mas tem compromissos, tem pactuações. Então, o Estado, em geral, as comissões bipartites, negocia também com a rede privada parte daqueles leitos e paga um valor também em relação àquele serviço. Agora, sem sombra de dúvida, a judicialização, para mim, Sérgio, dialogando um pouco com a representação dos planos privados, vem também pelo direito fundamental à vida. E não pode, a gente não pode prescindir deste princípio, deste valor ético e moral para a nossa sociedade. Então, no caso, por exemplo, de um acidente de trânsito, o SUS está lá presente, independente de ser um cidadão com plano privado ou não. Se a pessoa sofre um acidente, o serviço automático é um pronto-socorro do SUS, não vai para um hospital privado. Os bombeiros atuam e logo imediatamente vem o SAMU. Então, ali não interessa se aquela pessoa naquela situação de acidente, com risco de morte, tem ou não plano de saúde. Eu entendo também que tem uma desigualdade também na relação de negociar entre quem é consumidor a partir dos planos de saúde e também a outra parte que está representando aí os planos e as operadoras. Eu vou voltar a chamar o Brunet, que está conversando conosco pela internet, diretor desse documentário que fala do plantão judiciário. Brunet, você percebeu uma diversidade do público que busca o plantão judiciário, tanto esses usuários da rede privada quanto os usuários do SUS, você já mencionou, e a questão do acesso a essas informações, você pode falar um pouquinho mais dos bastidores para a gente? Claro. É o seguinte, as pessoas, geralmente, elas não conhecem que o plantão judiciário existe, né? Quem acaba informando a elas é o enfermeiro ou o médico do hospital, que fala, a situação está ruim, se você não tentar uma medida urgente, e seu parente vai ter algum problema. Então, o próprio médico, o próprio enfermeiro indica que o parente vá até o plantão judiciário. E, enfim, lá ele começa a aprender o que é aquilo. Muitos não sabem nem que tem aquele direito, né? Mas o que eu percebi na filmagem, né, nas horas de filmagem, é que realmente as pessoas estão ali precisando, geralmente, de um leito de CTI. E a professora Socorro, ela falou no bloco anterior muito bem sobre a questão da atenção básica, né? Se a pessoa estiver acompanhando a doença dela, se ela é uma cardiopata ou então tem um problema de pressão alta, se ela acompanhar na atenção básica, dificilmente ela vai ter um infarto ou um AVC. E não tendo esses dois problemas de saúde, ela não vai precisar de um CTI, né? Então, se a pessoa não controla a atenção básica, ela vai acabar precisando da média e alta complexidade, que é o grande problema hoje da rede pública, né? E, enfim, e é isso que a gente vê. O perfil do paciente que eu vejo procurando plantão são pessoas que, né, como eu falei, 2/3 são do hospital público, são pessoas sem recursos, geralmente, e desesperadas, tentando salvar o parente que está doente. Daniel, antes de eu me despedir de você, quero que você conte para a gente um pouquinho sobre um trabalho que você está fazendo também de levar esse documentário até algumas comunidades para, de certa forma, disseminar, né, essa informação sobre a existência do plantão judiciário. Legal. O filme ele passou num festival no Rio, mês que vem ele vai passar num festival em Pernambuco, e nesse período entre as exibições nas salas de cinema, né, eu tenho passado o filme onde as pessoas convidam. E eu fiz um tour, né, um circuito em 3 comunidades do Rio de Janeiro, apresentei o filme, a Defensoria Pública mandou um defensor, uma defensora, e nós debatemos com os moradores essa questão. Enfim, se repetiu o quadro, né, das pessoas não saberem para que serve o plantão, elas não sabem repetir o direito.
E fazer esse circuito trouxe para a gente muita alegria, porque além do cinema, além de estar contando uma história, a gente levou informação para as pessoas, né? E isso está sendo muito gratificante. Muito bacana. Daniel Brunet, parabéns pelo trabalho e muito obrigado por ter participado aqui do nosso debate de hoje. Eu que agradeço. Um abraço a todos aí. Valeu. Um abraço. Bom, volto aqui para o estúdio, eu quero ouvir do Leandro em relação a essa questão da judicialização, tanto o plantão judiciário quanto uma série de outros procedimentos também. A gente sabe que acabam levando as pessoas que estão em busca aí de um tratamento, ou de salvar o seu ente querido, ou de ter, enfim, a melhor forma, ou a esperança que possa representar algum tratamento, procurar a justiça. O que a gente pode tentar fazer ou pensar numa rede de assistência para que a justiça esteja menos envolvida e que para a rede, de fato, possa atender a população brasileira? Infelizmente, né, diante de uma má gestão por parte do Poder Executivo e, digamos que, uma certa inércia por parte do Legislativo nessa questão da fiscalização também, cabe ao Poder Judiciário, como a Socorro disse, fazer valer o direito à saúde. Nós estamos falando de um direito fundamental, né? E em situações que envolvem risco de vida, não há uma outra alternativa. As pessoas, elas acabam tendo que recorrer ao judiciário mesmo para poder ter as suas demandas ouvidas e possivelmente resolvidas, né? Eu faço parte de uma organização que está representando os interesses dos usuários da saúde. Nós temos uma equipe jurídica e, como eu já disse no início, diariamente a gente recebe diversas denúncias envolvendo saúde pública e privada. E, infelizmente, é comum a gente perceber a recusa de atendimento por parte das operadoras de plano de saúde, até com procedimentos que estão inclusos no rol, no contrato. Não à toa, existem 2 mecanismos que são utilizados pela própria agência que regula o órgão, que é a questão de aplicação de multas e a questão do ressarcimento ao SUS, né? Em números atualizados, a questão do ressarcimento ao SUS, do que se trata isso que eu estou falando? É quando uma pessoa é detentora de plano de saúde, assina um contrato e, por N questões, como, por exemplo, negativa de cobertura, ela acaba tendo que realizar um determinado procedimento que está presente no contrato no SUS. O SUS tem o direito de cobrar a operadora de plano de saúde por conta daquele procedimento que foi realizado no cliente da operadora. Então, em relação a ressarcimento ao SUS, hoje as operadoras de plano de saúde devem mais de 500 milhões aos cofres públicos. Ressarcimento ao SUS. E questões de infrações, que é quando a operadora ela acaba se recusando a cumprir com o seu papel perante ao usuário, é uma dívida que passa de 1,5 bilhão. Sendo que nós estamos falando de um setor que tem um faturamento anual acima dos 100 bilhões. Né? Então, por vezes, a judicialização ela pode gerar um certo desequilíbrio, como algumas pessoas dizem, porque nem todos acabam tendo acesso à informação, né? E a gente sabe que existem filas, né, para a realização de procedimentos, enfim. E a pessoa que acaba tendo acesso à informação da judicialização, ela pode, por vezes, digamos assim, furar a fila, né, das pessoas que estão saindo na frente de quem não tem acesso e acaba não buscando os seus direitos. Queria ouvir o Sérgio em relação a essa questão, por favor. Bem, eu vou tentar fazer uma síntese, que eu não discordo das suas colocações, eu acho ótimo ter entidades organizadas como a sua, tá? Mas nós precisamos conhecer os números na sua amplitude. Você citou que deve 500 milhões ao SUS, eu tenho a impressão que é um pouco mais até, tá? Mas isso vem sendo pago. O que existe é um hiato de discussões. Há fraudes no que estão me cobrando. Então eu preciso me defender, eu preciso fazer um recurso administrativo, verificar, fazer auditoria. Mas está sendo pago. Quando você diz a fraudes, na verdade, então estariam sendo cobrados procedimentos dos planos que não foram feitos pelo SUS. Isso é público. Há fraude no serviço público para o serviço público, como há fraude para um serviço privado. Isso é público, então a gente tem direito a uma auditoria. Então há um hiato nessa cobrança, mas nós estamos além sobre isso. A nossa proposta é que, se sofrer um acidente, avise ao plano de saúde, para ele ir lá pegar esse cidadão e atender na sua rede privada e desocupar um leito, porque certamente tem alguém que sofreu um acidente e não está encontrando um leito para ser internado.
Então, nós não entendemos que é obrigação do Estado, não. Isso já está pacificado no Supremo. Nós queremos atender, nos avisa que a gente vai lá, tira o cidadão e atende. Agora, outra questão, o ressarcimento ao SUS cobra 50% a mais da tabela do SUS. Não entendo por quê. Se você tem uma despesa de 100, eu tenho que pagar 100, não tenho que pagar 150. Mas isso tudo é irrisório. Os problemas do SUS não estão porque o plano deve 500 milhões. A verba é muito maior. Na cadeia tributária do sistema privado de saúde, como você colocou, o faturamento das operadoras está perto de 170 bilhões de reais. A cadeia tributária que o sistema privado de saúde proporciona dá mais de 50 bilhões de reais. É essa sinergia que eu falo. Indiretamente, não assim inscrito, é os impostos que a cadeia privada gera para financiar o público. E isso é perfeito. Se tem um empresário que paga os impostos para o serviço público existir e ele quer pagar também um plano de saúde para o seu empregado, qual o problema? Está todo mundo cumprindo com a sua obrigação. E quanto à questão de atendimento, para dar os números mais adequados para fazer uma reflexão. Nós temos cerca, está no site da INES, cerca de 70 mil reclamações da INES por ano. 88% são resolvidas. E nós temos cerca de 500 milhões de atendimento por ano. Então eu acho que, assim, enaltecer os problemas, e tem que ser feito, e é por entidade como a sua, e a minha entidade tem que dizer, esses problemas vão ser resolvidos, estão sendo resolvidos, mas o que é feito de positivo é infinitamente de maior repercussão ao alcance. Sérgio, aproveitando que você falou de reclamações, eu estou chamando o pessoal de casa a mandar perguntas para a gente, tem perguntas chegando também, inclusive a do Érico também, direcionada a você. Ele fala o seguinte, os planos de saúde com os valores atuais são serviços com os maiores índices de judicialização, na percepção do Érico, e ele pergunta, quando reduzirem os valores, por exemplo, para um valor popular, planos populares, essa judicialização contra os planos não aumentaria? Eu acho que pode aumentar, mas nós vamos ter que fazer essa reflexão num dado momento. O cidadão do interior não pode pagar o valor cheio de um plano de saúde com todos os procedimentos, todos os avanços tecnológicos que há no mundo. Isso vai ser uma decisão da sociedade. Será que é melhor a pessoa não ter nada ou ter uma atenção básica de cardiologia, de ginecologia? Isso vai ser discutido. Agora, quanto aos maiores índices de judicialização, eu discordo, está lá as estatísticas demonstrando claramente. Olha, Sérgio, eu posso te dizer uma coisa, o sistema privado de saúde do Brasil é um dos melhores sistemas privados de saúde do mundo. O custo é cerca de $1.500 média ano. Nós temos que atender uma consulta em 7 dias úteis. Temos que atender uma cirurgia em 21 dias úteis. E fazemos um índice de satisfação de passa de 90%. Não há nada igual. Nós atendemos bem, cumprimos muito bem nosso papel. Não 100% como o Leandro está dizendo, mas vamos sonhar em chegar lá aos 100% de satisfação de todo mundo. Muito bem, a gente está discutindo aqui no debate de hoje a questão do acesso à saúde, saúde pública, também a saúde na rede privada, e uma questão importante falar é quem paga a conta, né? Sempre já falando quem paga a conta, se é o empresário, se é os nossos impostos. Então, discutir que o financiamento do SUS também é fundamental. Então, o Bruno Vigiano, da nossa equipe de jornalismo, foi às ruas, como já mencionamos, participou de um evento muito bacana que aconteceu na Fundação Oswaldo Cruz, aqui no Rio de Janeiro. E ele conversa agora com a pesquisadora Isabela Soares Santos. Vamos ouvir. O SUS real que a gente tem não é o SUS constitucional, não é o SUS que está na Constituição. Então a gente já vem numa luta há muitos anos, nesses 30 anos estamos lutando para que o SUS tenha sim um financiamento adequado. Para ele ter um financiamento adequado como outros países que têm sistema público grande, que nem o nosso, ele teria que ter um percentual muito maior de orçamento do que ele tem hoje, né? A gente tem uns 3, 4% de orçamento, em países da Europa é 10%, então assim, do orçamento público. Então, tem países que são 20%, então assim, tem que mexer nisso, tem que mudar isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, quando a gente entra em crise, nessa crise econômica que o Brasil entrou, que é consequência da crise de 2008 na Europa, no Brasil chega em 2012 mais forte, né? Depois vai se aprofundando. Quando o governo federal decide para enfrentar a crise, conter os gastos públicos, isso funciona na tua casa, funciona na minha. No governo não é assim, não funciona assim.
E aí é o grande debate que vem sobre essa tal dessa EC 95, que é essa emenda constitucional. O que essa emenda fala? Ela fala que por 20 anos o governo vai deixar de gastar um percentual muito grande. O que a gente fala? E quando a gente está em crise, é a hora de gastar. Parece muito esquisito, mas isso é o que a ciência mostra. A gente tem muitos estudos desde o início do século passado, desde Keynes, que quando os governos em tudo que é país, gasta com saúde, gasta com educação, gasta com assistência social, gasta com previdência, ele cresce o PIB dele. É isso que a gente precisa, é ter vida em sociedade, é fazer as coisas acontecerem, é se cuidar. O Brasil se cuidar de si, o SUS cuida da gente, então a gente tem que cuidar do SUS. Pois é, financiamento da nossa saúde. Quero ouvir do Leandro, como é que vê essa questão desse dinheiro que poderia ser maior, dedicado do nosso orçamento brasileiro para a rede pública de saúde? Isso sempre foi um problema, desde a criação do SUS, né? A gente sempre conviveu com subfinanciamento crônico e agora com a aprovação dessa medida, que é a EC 95, é um desfinanciamento, né? Alguns estudos sendo publicados demonstraram que se estima-se que haverá uma perda em torno de 400 bilhões ao longo desses 20 anos de orçamento congelado, né? Ou seja, o orçamento da saúde, ele só haverá uma correção, uma adição de acordo com o índice da inflação comum, sendo que até o representante da Abrantes poderá citar depois que a inflação da saúde é uma inflação que, se você for comparar ao longo dos anos, é uma inflação maior do que o índice comum, né? Ou seja, então a gente vai perceber que vai haver uma perda muito grande, né? Já se comparando a questão do índice comum com a inflação da saúde, né? E é isso, é uma total correlação de forças, né? A gente vivencia, a gente que acompanha a política, vê diversas medidas provisórias, projetos de lei, propostas de emenda à Constituição, que tentam, de uma certa forma, corrigir, né, essa questão do financiamento, mas, de um outro lado, a gente vê também a atuação de outras frentes, de uma certa forma, contribuindo para asfixiar ainda mais o sistema, porque é aquela perguntinha básica, né? Se a gente tivesse o sistema ideal público, será que as pessoas iam fazer tanta questão assim de realocar grande parte dos seus recursos para poder alimentar uma rede privada de serviços? É essa a pergunta que eu deixo. Bom, está realmente com o nosso tempo aqui encaminhando para o finalzinho. Eu quero ouvir ainda alguns outros pontos de vocês, mas só queria ouvir do Sérgio, então, em relação a essa inflação da saúde que o Leandro menciona. Por que a saúde tem uma inflação maior do que o restante da economia? É a evolução da tecnologia, né? Porque a assistência à vida, ela é o inverso. Quanto mais eficiente, maior a despesa. Se você não atender bem e a pessoa falecer, você não tem despesa. Então, nós temos que fazer bem nossa parte. Atender bem e manter todo mundo vivo, mesmo que seja uma doença crônica. E com o envelhecimento da população, isso é uma realidade. E quero dizer que eu concordo com tudo que você está colocando aqui. Nós não temos absolutamente nada contra o SUS. Entendemos que o SUS tem que ser o melhor sistema possível. E nós vamos nos esforçar para ser alguma coisa a mais e justificar ser escolhido por parte da população. Bom, deixa eu aproveitar aqui e mencionar também, quando a gente fala, né, de dinheiro, quem paga as contas e para onde está indo o dinheiro da saúde pública, importante mencionar também alguns cases de sucesso, até considerados no Brasil, como a distribuição de medicamentos. Recentemente tivemos uma ampliação da política de acesso ao tratamento do HIV, por exemplo. A gente está tendo algumas informações também sobre isso na tela. Você pode ver, por exemplo, um remédio agora que está sendo produzido no Brasil, fornecido pelo SUS, após uma série de protocolos feitos por várias instituições, inclusive a Fiocruz. Queria ouvir da Socorro, a gente já está, infelizmente, realmente chegando no finzinho. Eu queria que a Socorro amarrasse para a gente, falando de financiamento, falando também desses avanços em relação ao acesso a medicamentos, pensando não só para o futuro, mas do presente do SUS, para a gente conseguir chegar num futuro mais 30 ou tantos anos de uma saúde de qualidade para a população brasileira. Tem que pensar na questão da distribuição de renda.
Pois é, o financiamento ele passa também pelo Congresso Nacional e passa pelas prioridades de governos. Em momentos em que a gente teve uma economia mais pungente, a gente não resolveu o problema do financiamento do SUS. Na verdade, existem várias propostas tramitando no Congresso Nacional, como, por exemplo, a taxação das grandes fortunas, o fim da isenção para quem tem planos privados de saúde nos impostos de renda. Tem taxação também, por exemplo, de empresas como de álcool, de cigarro, tabagismo, que poderia, até de motocicletas, coisas assim, né, que produzem ou contribuem para a gente ter mais riscos e agravos à saúde da população. Existem várias propostas. Taxação de grandes fortunas é uma delas. CPMF, durante um tempo, também circulou, né, e funcionou, mas foi desviado da sua finalidade inicial. Ou seja, realmente, quem é que paga a conta? Essa questão está aí. Agora, sem sombra de dúvida, num cenário maior de crise, é importante dizer que tem mais riqueza produzida, mas também tem menos investimento em gastos públicos. E é importante, eu acho que no Brasil não se entendeu ainda o quanto a saúde não é só gasto, é também investimento. Boa parte dos trabalhadores está no serviço público, mas também no privado. Ela dinamiza a economia de muitos municípios, ela dinamiza o complexo industrial. E a outra coisa que eu queria colocar também na nossa conversa seria... Para encerrar rapidamente. Bem rapidamente assim, acho que dizer para esse futuro, sem sombra de dúvida, nenhuma decisão em saúde pode passar pelo Congresso ou por programas de governo, e aí a gente vai entrar num ano eleitoral, sem a participação da sociedade. A sociedade quer saúde pública, a sociedade incorpora nas suas despesas planos de saúde, mas porque também não tem outra alternativa, mas também porque gosta, óbvio, de ser bem atendido. E bem atendido é um dos critérios, né, também de avaliação e aceitabilidade do serviço de saúde. Eu acho que tem aí uma boa discussão, mais programas como esse, para a gente poder, inclusive com os políticos, né, para a gente poder também dizer que saúde a gente quer. Muito bem. Socorro, Leandro e Sérgio, muito obrigado. Foi um prazer conversar com vocês. Você de casa que acompanhou aí de casa, ou de onde você estiver acompanhando pela internet, ao vivo o nosso programa. A gente teve muita participação no nosso live. Infelizmente não conseguimos trazer todas as questões aqui para o estúdio, mas voltaremos a essa questão. Com certeza, saúde é uma prioridade para a gente também aqui no Futura. Então, obrigado pela companhia. Não esqueça que a gente tem esse encontro agora, semanal, ao vivo, no canal Futura Oficial, no Facebook, do nosso canal Futura. E também, toda semana, você pode assistir na tela da TV, no Futura Play. Então, o debate está aí para você todos os dias, aonde você quiser. E eu espero sempre você. Até mais!